Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia de podcast Mulher Entende Mulher. Tava com saudades e hoje o assunto vai dar o que falar, hein? Afinal de contas, é sobre astrologia. E aí, você manja? Manja de lua, manja de planeta, sei lá, de ascendente, de sol. Ah, mas eu tô aqui com ela. É a Titi Vidal, que é astróloga e jornalista. Tudo bem, Titi? Tudo bom, que bom estar aqui com você. Seja bem-vinda, viu? Que Obrigada. honra aqui no podcast Mulher Entende Mulher. Você vai me dar uma aula hoje, hein? Vamos falar sobre astrologia. Porque eu só sei o máximo do meu ascendente aqui. Mapa astral, olha, é outra coisa que eu quero fazer. Mas sabe aquela coisa? Ai, mas e aí? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Eu vou seguir? Você vai me esclarecer tudo hoje, hein? Vamos lá. E falando de astrologia, hein, Titi? Me conta uma coisa. Surgiu na Grécia a astrologia? Foram com os gregos? Como que é essa história? Os gregos estão entre os que sistematizaram a astrologia, né? É. E assim como outros conhecimentos, lá avançou bastante. A gente tem muita influência árabe, a gente tem muita influência de vários povos, na verdade. Mas a astrologia, ela é bem antiga mesmo, assim. Os primeiros registros, assim, tem ali pelo menos uns 6, 7 mil anos, na verdade. Então, ela é bem antiga mesmo. É bem antigamente, né? E se a gente voltar ainda mais no tempo, assim, tinham registros já no tempo das cavernas, das fases da lua e toda a relação, né? Com plantação, com agricultura, enfim, a própria previsão de clima de tempo, né? Era feita pela astrologia. E aí isso foi vindo e cada povo pegou ali, foi sistematizando e organizando esse conhecimento. Uma pergunta básica, porque eu não sei se tem gente que confunde. Mas, por exemplo, astrologia e astronomia. Já perguntaram alguma coisa pra você do tipo? Então, são conhecimentos diferentes, mas que nasceram junto, né? Assim, apesar dos astrônomos muitas vezes falarem, astrologia não tem nada a ver com astronomia, mas na verdade os registros de astrologia são mais antigos. E aí, nessa expectativa que os nossos antepassados bem distantes, assim, tinham da gente, de entender, né? Porque eles começaram a perceber, por exemplo, dar um exemplo bem básico. Toda vez que tinha um eclipse que era visível naquele lugar, aconteciam coisas parecidas. Tá. Ou toda vez que dois determinados pontos ali no céu, que eles identificavam como sendo a mesma coisa, estavam perto, nasciam juntos no céu, de um determinado evento. Então, começou a ter uma preocupação em calcular isso e se antecipar para saber quando aquilo acontecia de novo. A previsão, né? E aí, daí que surge a astronomia. Então, a astronomia passou esse desenvolvimento, né, desses cálculos matemáticos que fazem parte da astrologia e que se tornaram depois a astronomia e toda essa observação surgem daí. Então, Que por muito legal. tempo era junto, assim. Até se voltar na história, os grandes astrônomos do passado eram astrólogos, né? Tá. Então, sempre dou exemplo, por exemplo, mais assim conhecido, uns mais conhecidos, o Kepler, que ele foi astrólogo e ele ganhava dinheiro e sobrevivia, na verdade, como astrólogo. Como astrólogo. De nobres e escrevendo almanaques, que são os precursores ali do próprio horóscopo, né? Então, é muito legal que tem toda uma história aí relacionada. Que bacana, hein, Titi? Eu sei que tem muita gente que tá ouvindo e assistindo o podcast, tá assim, ai, Raquel, já pergunta do meu signo que eu quero saber, previsão pra 2023, mas calma lá, porque até chegar nessa parte eu sei que tem muita água, né? E uma coisa que eu queria saber, Titi, é assim, da astrologia, o que envolve a astrologia? É uma pergunta bem difícil, porque Envolve muita bastante coisa. né? Zodíaco, envolve? Então, o zodíaco, ele tem a ver com os signos, que são 12 signos, né? É importante sempre a gente destacar que, assim, signo e constelação não é a mesma coisa, né? Porque Não de tempos é. em tempos vem essa coisa, né? Ah, mas não são só 12 e tal. Mas não são, é que imagina que, assim, em volta da Terra tem um círculo ali imaginário. Tá. Então, a gente divide esses círculos 360 graus por 12. Então, a gente ganha ali 30 graus para cada um do que a gente chama de signo. Boa. Eles têm uma relação, na verdade, com as estações do ano. É verdade. Então, assim, a cada estação do ano, a gente tem 3 signos. E aí, toda estação começa com um signo que a gente chama de cardial, que é um signo de impulso, que é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. O ápice da estação tem um dos que a gente chama de signo fixo, que é o touro, o leão, o escorpião e o aquário. E aí, o terceiro signo é sempre aquela transição, que são os que a gente chama de mutáveis, que é o gêmeos, o virgem, o sagitário e o peixes. Então eu sou mutável. Eu sou sou também. virginiana. Sou mutável também, geminiana. Então é legal porque tem toda uma relação com as estações do ano. Olha. E até por isso que às vezes, né, as pessoas nascem ali no dia 21 daquele mês e elas não sabem às vezes se elas são de um signo ou do outro.
Porque dependendo do ano, a mudança de signo é diferente. Quando a gente ouve ali, por exemplo, agora vai começar a primavera. Tal hora de tal dia. Nessa hora tem uma mudança de signo. Tem uma mudança. Então, porque era uma pergunta, uma curiosidade minha, né? De duas pessoas nascerem no mesmo dia, mas não serem do mesmo signo. Se nascer na transição, pode ser. E de qualquer forma, elas não vão ter o mesmo mapa. Porque aí, além dos 12 signos... E aí, também um parênteses, que todo mundo tem os 12 signos no mapa. Então, às vezes a gente não gosta de um signo, né? Mas aí o problema é nosso, não é do signo. O problema é que aquele signo cai numa área que talvez a gente não tenha tanta consciência, ou não goste tanto de alguma coisa que a gente vive ali. Tá. E aí as pessoas desse signo iluminam essa área da vida. Eu já quero falar disso, mas eu vou me segurar. É muita coisa, né? Porque nessa parte do zodíaco, são animais, né? Que a gente tem, assim, dos signos. Mas alguns não são, né? Tipo, virgem, por exemplo, né? A representação é uma mulher. Não são. A gente tem Libra, por exemplo, que é um objeto que é uma balança. Então, a gente tem o Aquário, que é um aguadeiro, né? Então, também é uma figura ali meio humana e tal. Então, a gente tem os signos. A gente tem as casas astrológicas, que são 12 também, que são áreas da nossa vida. E aí, o movimento dos planetas nos signos, né? E a gente tem os planetas. Então, a gente tem os planetas nos signos e os planetas estão numa determinada casa. As casas, elas são determinadas pelo movimento diário da Terra, esse movimento que a Terra faz ali em torno dela mesma. E pra você ter uma ideia, assim, a cada 4 minutos anda 1 grau. A cada 4 minutos? A cada 4 minutos. Então, por exemplo, anda 1 grau do zodíaco pro ascendente, por exemplo, e aí isso vai ter um impacto em todas as outras casas. Então, quem nasce 1 minuto depois, 4 minutos depois, ao invés de ter o ascendente em 1 grau de Áries, já vai ter em 2 graus de Áries. Depois de mais 4 minutos, a gente vai andando. Então, a cada 2 horas, mais ou menos, muda o ascendente. Caramba! E isso tem a ver com o local de nascimento também. Então, se eu nascer, uma pessoa está nascendo agora em São Paulo, outra pessoa está nascendo agora no Japão, são mapas completamente diferentes por casas, ascendente, porque é outra coordenada geográfica. A gente vai falar de mapa astral também, né? Então tá aí explicado pra quem não, assim... Por que tá me perguntando o horário que eu nasci, onde que eu nasci, né? Precisa dessas informações saber certinhas. De tudo isso. E certinhas, assim, pra você ter uma ideia, assim, 4 minutos parece pouco, 1 grau parece pouco, e muitas vezes não chega a mudar a coisa muito significativa do mapa. Tá. Mas uma das técnicas de previsão mais eficiente que a gente faz, ela é muito precisa, mas você precisa ter o horário exato. E aí, a cada 4 minutos de erro no horário de nascimento, eu posso errar 1 ano na previsão dessa pessoa. Gente, aí, imagina, 1 ano. 1 ano, que é o tempo que a gente trabalha numa consulta para fazer previsão. Então, assim, você precisa ter o horário certinho. E a gente tem formas, como a pessoa não tem muita certeza, a gente consegue confirmar esse horário, mas... É importante que esse horário seja preciso e o lugar de nascimento também. Ou seja, a certidão de nascimento tem que estar em mãos, né? Tem que estar. E o duro é que, assim, as pessoas mais velhas, às vezes, não têm certidão de nascimento. Ou se arredondava, né? Era muito comum se arredondar para os horários cheios. E aí? Como é que fica a previsão nessa hora? Pois é, aí tem muita gente que tem lá, né? O registro da mãe, o caderninho da maternidade. E senão a gente tem uma técnica que aí a gente volta na história dessa pessoa. E com os acontecimentos da tua vida, com data, a gente consegue ajustar esse horário, entender quando aconteceu. Então, assim, se morreu alguém da sua família, se sofreu um acidente, se fez uma viagem importante, o seu primeiro emprego, o seu primeiro namoro, quando casou, quando teve filho. Então, aí a gente consegue fazer o ajuste da hora. Puxa vida, Titi, que legal, hein? Bem legal. Olha esses detalhes, eu confesso que eu tô aprendendo, né? Mas, assim, a astrologia é conhecimento? Assim, de você, da sua pessoa, é isso? Com certeza, assim. Eu acho que a astrologia, ela é várias coisas, né? Entre elas, a gente tem essa ideia do autoconhecimento. Tem muita gente até que fala que não faz mapa porque tem medo, né? De descobrir algo, e eu né? falo, não tem que ter medo, porque na verdade ela é uma informação sobre você, quem você é. E ajuda a gente a entender por que a gente é tão complexo, né? Porque isso todo mundo é assim, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu sou um poço de contradição. Eu falo, gente, todo mundo é, né? Então, tem um lado meu. Eu, por exemplo, sou geminiana com ascendente em virgem. Olha! São signos que, em princípio, são bem contraditórios, né? O gêmeos, ele tem uma natureza mais caótica, quer saber tudo sobre tudo, abre 1000 janelas ao mesmo tempo na vida. Olha! E o virgem quer sistematizar, quer organizar as coisas e tal. Então, o que a astrologia faz, né? Ela pega essas diferenças, ajuda a gente a entender que a gente é isso, mas a gente é isso também. E quais são os recursos que a gente tem no mapa para juntar tudo isso. Tá. E para a gente viver melhor. Então, a gente vai ajudar a entender como sistematizar essa caoticidade. Ou por que, por exemplo,
Às vezes o que te dá segurança no teu mapa briga com o que te dá prazer. Gente, é sempre uma gangorra, assim, né? Os dois lados. Os dois lados. E aí, na verdade, são mais de dois, né? É verdade, né? Vai juntar tudo isso. E é bem legal porque a gente ajuda a entender quais são as saídas, sabe? Então, de repente, é uma pessoa que é muito agressiva. Ou que é muito ansiosa. E aí a gente identifica no mapa que você tem um Marte, que é o planeta da agressividade, realmente muito agressivo e que precisa direcionar. A gente vai entender dentro do mapa qual a melhor atividade física para você praticar ou que na tua rotina você pode desenvolver que vai te ajudar a trabalhar essa ansiedade. Então, é autoconhecimento, é ter um poder nas mãos para você tomar suas decisões de forma muito mais consciente também, né? Então, assim, eu só vejo benefício em saber e fazer o mapa e conhecer esse potencial todo. Porque vai dando um guia para você, né? E aí, assim, pode ser da sua vida inteira. Ou você tem que especificar uma área, tipo, eu só quero ver parte de trabalho. Ou então, autoconhecimento. Ou então, família, amor. Então, assim, a consulta comum que eu falo, assim, né, que a maior parte das pessoas vem fazer, a gente fala um pouco de tudo. Então, na mesma consulta, a gente vai falar um pouco de como é a sua personalidade, como você é em termos de família, amor, trabalho, saúde, enfim, um pouco de cada coisa. Mas existe a possibilidade de a gente fazer uma consulta mais personalizada e aprofundada num determinado assunto. Então, a gente pode fazer uma consulta focada em redirecionamento de carreira, em vocação, né, astrologia vocacional, essa área. Foco em relacionamento, seja ver seu mapa individualmente com esse foco, seja fazer a sinastria, que é combinar o mapa de 2 ou mais pessoas. Opa! Isso é bem legal, porque vale também para a sociedade, para a família, dinâmica familiar. Mapa com foco, por exemplo, em gestação, eu faço também, empreendedorismo. Enfim, mapa de saúde, gente, mapa de empresa. Oportunidades, assim, é um leque, né, de coisa. Mapa empresarial, por exemplo, né? As pessoas não sabem, mas as empresas também têm um podcast, uma empresa, uma rádio, uma indústria. Tudo tem um mapa e a gente também consegue fazer esse mapa. Pet tem mapa? Tem. A grande questão, eu tenho até uma página, né? Eu tenho o Pet Astral, porque eu tenho vários gatos, tenho os meus cachorros. Então, eu já tive um programa até que eu apresentava, fazendo entrevistas e falando justamente sobre essa relação. O que acontece? A gente raramente sabe a hora de nascimento deles. No máximo, a gente sabe o dia. E muitas vezes a gente não sabe nem isso, porque muitas vezes eles são adotados já pega e tal, né? com 3 meses, 2, né? Então, a gente não tem como saber. Se a gente sabe, a gente consegue fazer esse mapa. Pelo menos algumas informações a gente vai ter. A gente não vai ter as casas, porque não tem horário, mas a gente pode ver mais ou menos os planetas nos signos. Olha! E eles têm uma área no nosso mapa que fala sobre os nossos pets, sobre os nossos animais de estimação. Então, a gente também consegue ver por aí, entender qual é a dinâmica do pet no teu mapa e a gente consegue fazer previsão para eles pelo nosso próprio mapa. Então, saber se é um momento, por exemplo, que o nosso pet pode envelhecer, ficar doente, ou se é uma fase boa para adotar um Nossa, que bichinho. curioso isso, né? Porque tem muita gente que fala que é só para humano, né? Mas então, pet, empresas, tudo, né? País também. Também os países têm mapas também. Tem mapa. Né? A gente faz o mapa do Brasil para 2024, né? Então, dá para fazer, né? As previsões para o país, dá pra gente entender, né? As dinâmicas do nosso país. Por exemplo, nesse caso, pega quando foi descoberto o país? Como é que é? No caso do Brasil, a gente usa o mapa da independência. O mapa que funciona para o Brasil. O país que se tornou independente, tem país que tem data de fundação, tem país que é mais difícil, às vezes, de localizar essa data. No Brasil, a gente usa o 7 de setembro. Gente, que curioso, né? Passou agora há pouco, então, né? O 7 de setembro. Já dá para fazer o mapa aí, né? País virginiano com ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos. Olha... Ixi, Gêmeos e Virginiano aí também, hein? É porque sou eu, né? Virgem com Gêmeos. Virgem, né? O Sol e Gêmeos, o ascendente. Olha Eita, só, esse é o meu Sou contrário oposto. aí, né? E o Brasil é interessante, né? Porque a Lua no mapa de um país, ela fala do povo daquele país. E o Brasil tem uma Lua junto com Júpiter, que é um planeta super expansivo, em Gêmeos. Então, é essa multiplicidade que a gente tem no Brasil, que eu acho que é uma das coisas mais legais do Brasil, é o brasileiro, né? Essa diversidade que a gente tem, e a gente tem diversidade em todos os sentidos, né? Cultura, gastronomia. De religião, de gastronomia, de tudo, né? Então, é muito legal, assim. Então, a gente consegue identificar várias coisas, incluindo os problemas do país ali no mapa. Gente. Não, porque tem pessoal que fala assim, você só pegou a revistinha ou você só vai olhar a seção do horóscopo, né? E fala, mas a pessoa aqui escreveu da cabeça dela. Você já ouviu isso, Titi? Do pessoal falar, isso daqui a pessoa acordou num dia e falou, Escorpião, vou falar que não tá num dia bom.
que acontece, né? O horóscopo, ele começou sendo escrito por astrólogos no passado. Só que por muito tempo, e aí agora eu vou fazer um recorte aqui para o Brasil, não era astrólogo que escrevia. Então tem até aquela piada, né? Que os jornalistas escreviam, o jornalista que chegava atrasado escrevia o horóscopo. E isso quando eu fui fazer, né, pós, mestrado, tudo em jornalismo, em comunicação, eu ouvi isso de muitos jornalistas que me confessaram isso. Já escrevi muito horóscopo na vida. Então isso contribuiu muito negativamente para toda a imagem da astrologia. Né? Porque, né, cada um escrevia lá qualquer bobagem. E tudo bem. Um horóscopo bem escrito, feito por um profissional, por um astrólogo que tem formação para isso, ele tem validade, né? Só que o que acontece? Tem alguns poréns aí. Primeiro que é uma coisa generalizada, porque se a gente está falando aqui que duas pessoas não têm o mesmo mapa, as previsões são totalmente feitas de forma personalizada. No horóscopo, eu tô falando ao mesmo tempo para todos os virginianos. Sim. Para todos os aquarianos. No geralzão, né? Então, funciona. Em algum nível você vai se identificar com aquilo. Ele é mais preciso quando você lê pro seu ascendente. Por quê? Que muita gente não sabe qual é o ascendente, né? Depois eu vou deixo o meu site aqui, que dá para descobrir de graça no site como faz o ascendente. Não, mas antes de falar do ascendente, vamos falar que vai ter um cupom aí, vai ter né? cupom também. Vai ter cupom para quem quiser fazer o mapa. Mas e aí, para quem só quiser descobrir o ascendente, dá para fazer isso de graça no site também. Boa! Tá? Então já a Titi vai dar a dica aí certinho, todo o caminho, né? Isso aí. O ascendente. O ascendente, porque o que acontece? Quando você vê o horóscopo pro teu signo, aquilo tá em algum nível na tua essência. Quando você lê pro teu ascendente, é um horóscopo que vai falar de fatos do dia a dia. É difícil explicar isso pro público leigo, mas assim, por quê? Porque a forma como, a técnica que a gente usa para escrever um horóscopo vai falar mais ou menos por onde que aqueles planetas que a gente está tendo em consideração hoje para escrever o horóscopo estão passando no teu mapa, então estão ativando uma determinada área da tua vida. Então vale a pena sempre ler para o signo e para o ascendente. Isso já vai te dar um direcionamento muito melhor. Legal. Mas sempre tenha em mente que isso não substitui uma consulta e que se você for fazer uma consulta de previsões, aí a gente aprofunda muito mais e aí de uma forma personalizada para você. Com mais detalhe também, certeza. Né? Diferente. Mas é válido. E hoje, felizmente, assim, pelo menos nos principais veículos e mídias, são astrólogos escrevendo e falando, então melhorou bastante. Melhorou bastante, né? Mas olha, essa daí do jornalista, eu realmente achava que era lenda, mas tem um quesinho de verdade aqui pro Brasil, né? Muita gente me confessou, assim, gente até conhecida. Me confessou, sabe que eu já escrevi horóscopo? Eu falei, ai, gente do céu. Ô, Titi, mas assim, voltando na questão dos signos, tem muita gente que fala assim, eu quero achar um amor da vida, né? Existe essa questão do tipo, signo tal combina com outro signo, com outro ali, você só vai levar tapa na cara, não vai dar certo. Como é que é? Sim e não, porque assim, existem signos mais ou menos compatíveis. Só que o problema é que a gente tem que combinar mapas. E aí, todo o contexto. Pois e aí a gente tem outros pontos que são importantes para relacionamento, né? Então, por exemplo, eu tenho Vênus, que é o planeta do amor, dos relacionamentos. A gente tem a Lua, que é o que dá segurança pra gente, que é o que dá conforto emocional, que é o que a gente gosta. Olha. A gente tem Marte, que entre outras coisas vai falar de paixão, de sexualidade. Então, a gente tem o Mercúrio, que vai falar da comunicação. Então, às vezes, os nossos signos não são compatíveis, mas tem outras coisas no mapa que se conectam. Ou o contrário, então a gente tem que ver o contexto. Aí isso chama sinastria, essa combinação chama sinastria. Então é legal, por exemplo, às vezes assim, os signos não se combinam, mas as luas são no mesmo signo. Então você tem uma sensação de familiaridade com aquela pessoa, segurança. Você entende. É muito legal, acho uma combinação super boa. Caramba. Ou a tua lua é no signo do solar da outra pessoa, isso é legal também. Ou os Vênus se dão bem. Então, a gente sempre vai ter que combinar. Então, às vezes, o signo não é tão compatível assim, mas no contexto, a gente vai se dar super bem com aquela pessoa. E é legal na sinastria ter um pouquinho de tensão também, assim, de relacionamento, porque quando a gente é muito igualzinho na astrologia, é legal, mas os aspectos que falam de atração, de sexualidade, de manutenção de paixão, normalmente envolvem mais tensões do que harmonia no mapa. Eita! Então a gente tem que ter um equilíbrio entre harmonias e tensões. Tipo, o oposto se atrai, tem que ter uma harmonia, mas quanto mais uma oposição, melhor, não? Tem que ter um equilíbrio, porque tem que ter as harmonias ali pra segurar a relação. E aí tudo depende também muito do que você busca, e aí isso sempre parte do teu próprio mapa, né? Porque tem gente que um bom relacionamento é um relacionamento seguro. Tem gente que um bom relacionamento tem que ter paixão o tempo todo, tem que ser doido, tem que ter sempre o que conquistar, né? Legal. Então é uma coisa que a gente tem que ver sempre no caso a caso. Vai variando de pessoa pra pessoa. Tem algum signo que se dá bem com todo mundo?
falar, essa pessoa é do signo tal, essa daí é a que se dá bem com todos os signos, ou não existe? Tirando essa parte dos detalhes, assim, falando no geralzão mesmo. Porque assim, né, a gente pode até pensar que tem, porque assim, né, tem as essências ali dos signos, mas também vai depender muito do mapa da pessoa. E aí, assim, né, é engraçado porque, por exemplo, os signos que eu penso de imediato, que normalmente se dão bem com todo mundo, são signos que muita gente não quer se relacionar. Não quer ser... O próprio Gêmeos, né, que é um signo super adaptável, assim, pra gente, todo mundo interessa de alguma maneira, né? Eu tenho amigos, assim, que são totalmente diferentes, pensando até indo além do signo, né? Eu falo que rede de relacionamento de geminianos, assim, tem de tudo que a gente pode imaginar. Né? Tem os dois lados ali, né? Sempre tem, né? Tem os certinhos, tem os malucos e tal. E aí, a mesma coisa, peixes, é um outro signo que também é muito flexível, se adapta com facilidade, né? Então costuma... Eu sempre imaginei o aquário, porque eu vejo o meu pai lá em casa. Nossa! Se dá bem com todo mundo também, paz, né? amor, o mundo acabando... O aquário tá de boa. O aquário está né? sempre de boa, o sagitário tá sempre de boa. Então, são signos que costumam ter um pouco mais de flexibilidade, assim, nesse sentido. E de curiosidade pelas pessoas, né? Mas a gente sempre vai ter que ver. Porque tem muito geminiano que vai sendo social, aquariano que vai sendo social, né? Então, depende muito de cada um. Eu já escutei muita coisa, né, Titi? Aí, por exemplo, touro. Touro fala que se dá bem com grana. Quando é pra mexer com dinheiro, o touro vai bem. É isso mesmo? Ou eu tô viajando? Touro gosta de dinheiro pelo seguinte motivo. Gosta, porque, assim, é um signo de terra fixo, né? Então, assim, o que é a terra? Ela é um elemento das coisas materiais. Então, um taurino, uma taurina, tem que tocar naquilo para ter certeza que aquilo existe. Tem que ver pra crer. E aí, o que acontece? Você vai trabalhar. Qual que é o retorno certo ali que seu trabalho tá dando dinheiro? Né? Outra coisa é que touro é um signo que tem bom gosto. Para você poder adquirir as coisas de quem tem bom gosto, você precisa ter dinheiro. A própria segurança emocional dele está muito relacionada ao dinheiro. E aí, isso vale para quem tem um ascendente em touro, para quem tem uma lua em touro, para quem tem um Vênus em touro. E é curioso porque o touro, ele tem esse lado material e ele, ao mesmo tempo, tem um outro lado, que é um lado artístico, muito sensorial. É um signo que eu acho que é um dos que tem os sentidos mais apurados, essa coisa do paladar, essa coisa dos cheiros, né, dos aromas e tal. E normalmente tem um lado criativo muito bacana. Então, é um signo que combina muito essas coisas todas. E são muito teimosos também, né? Essa teimosia é danada mesmo. Olha, tem uns taurinos lá em casa que eu vou te contar, viu? Bate o pé e vai até o final. É, isso aí. Ciúmes, é escorpião? Ciumento? Touro é ciumento, Touro escorpião é bastante, porque o escorpião, ele é um signo que tem muito medo de perder o controle das coisas, então ele gosta de ter o controle sobre as coisas que estão acontecendo, e aí por conta desse autocontrole, muitas vezes acaba controlando o outro e acaba tendo um ciúme também, né? Legal. É que assim, né, ciúmes eu acho que vários signos têm, tem os que são mais pelo controle, pela possessividade, e tem os outros que são mais pelo apego, pela carência, pelo lado emocional, né, como o câncer, por exemplo, né, o signo de câncer. Sempre tem um pezinho, né? Pessoal da produção aqui já me perguntou se agora, pro final do ano, tem alguns signos aí que vão ter mais sorte até o final de 2023. Ou não existe nada disso? Porque, de novo, a gente teria que pensar no próprio mapa, né? A gente tem alguns aspectos importantes aí acontecendo, né? O próprio signo de touro, que a gente já falou dele, eles estão passando aí uns perrengues nos últimos anos, porque tem muitos aspectos de mudança e reviravolta, e taurino não gosta disso, né? E esse aspecto está impactando justamente os signos que não gostam de mudar, além de touro, escorpião, leão e o aquário. Só que agora tem uma presença aí do Júpiter que expande as coisas boas também, que traz aí algumas oportunidades, né, de crescimento. Então, acho que seria uma das coisas legais aí. Enfim, assim, o Peixes, né, tem um aspecto agora de Saturno que traz uma coisa de mais obrigação, mais responsabilidade, de ter que assumir mais as coisas. É meio cansativo, então muita gente está sentindo isso como restrição. Um peso, né? Mas os piscianos, assim, que estão firme e forte ali, fazendo o que tem que fazer e estão bem encaminhados, também podem ter uma recompensa. Por isso, é a recompensa não na base da sorte, mas na base do esforço, mas eu gosto que Saturno, eu falo que ele é justo, e se você está trabalhando para aquilo, você vai ter os bons resultados. Muito bem. Essa parte dos planetas, eu confesso que eu viajo, né? Quando começa a falar... É mais difícil mesmo. É bem difícil, porque para mim só vem assim... Marte e Vênus na minha cabeça, né? Inclusive, o pessoal até fala, né? Marte retrógrado. Já até falaram aqui na produção também. O que é esse lance do retrógrado? É dar uma ré?
É quase isso, assim, O planeta né? tá te puxando pra trás? E isso entra uma parte de mecânica celeste que tá dentro da astronomia, mas que a gente estuda isso dentro da astrologia. O que acontece? A gente está na Terra, então a gente sabe que a Terra e todos os planetas estão girando em torno do Sol. Isso. Só que a gente está na Terra, então a gente tem uma visão aparente como se o Sol estivesse transitando pelo zodíaco. É um movimento a partir da nossa visão, não é um movimento real. Só que os outros planetas também estão ali girando em torno do Sol. Então, o que acontece? De vez em quando, dependendo da direção, a gente tem a impressão que os planetas estão caminhando na direção oposta ao Sol. Ah, olha. E aí, enquanto o Sol Na tá indo contramão. ali... então, enquanto o Sol tá ali indo grau 10, 11, 12, 13, 14, 15 de Virgem, o Mercúrio, por exemplo, tá vindo 15, 14, 13, 12. Então, a gente tem é uma ilusão de ótica, mas que no zodíaco se reflete num movimento oposto. Entendi. Então, é como se o planeta voltasse para onde ele já transitou no nosso mapa. Então, isso pode ser uma coisa negativa ou não? Não, e é curioso porque ganhou, né, essa imagem. Principalmente Mercúrio, coitado, que tem tanta coisa pior que Mercúrio retrógrado. Mas de Mercúrio a Plutão, todo mundo fica retrógrado. O Mercúrio fica 3 vezes por ano. E aí a gente tem, né, os mais importantes, assim, da gente observar é Vênus, Marte e o Mercúrio. E aí, o que acontece? Na retrogradação, a gente tem essa ideia de voltar. Então, rever, revisar, retomar. Então, tem umas coisas que acontecem que por exemplo, Mercúrio está retrógrado, a gente reencontra a gente relembra alguma coisa. A gente tem... saudosismo, não sei, A gente tem lembranças do passado, tem tudo isso. E aí, o que acontece e por que o Mercúrio retrógrado principalmente, e até o Marte, acho que ganhou um pouco essa conotação, quando eles estão retrógrados, eles pedem pra gente diminuir o ritmo. Só que a gente vive numa realidade hoje... completamente acelerado, sexta marcha. E aí a pessoa ouve o áudio no ×2, né, no WhatsApp, e aí ela já tá respondendo ali, tá respondendo outro. E é muito comum que no Mercúrio retrógrado, que pede pra gente diminuir essa velocidade... a gente manda a mensagem pra pessoa errada. Aquele famoso nudes. Que caiu no grupo da família. Isso, né? Eu tenho uma amiga que eu sempre lembro dessa história, que teve Mercúrio retrógrado e ela mandou uma mensagem pra colega falando mal do chefe e botou o chefe em cópia no meio. Ah, que beleza, hein? Tipo esse tipo de coisa. Aí, passou no RH depois. Aí eu falo, a culpa não é do Mercúrio retrógrado, a culpa é da pessoa que não parou pra reler o que ela tava escrevendo e ver pra quem que ela tava mandando. Mas vai essa direção, né? Outro dia foi até engraçado que o Mercúrio tá retrógrado agora, né? Até dia 15. E aí, o que foi? Eu fui pra academia e eu saí na pressa e eu peguei uma calça e uma camiseta que, tipo, não eram do conjunto. Nada a ver. Aí eu falei, gente, eu tava lá persistente, fiz meu exercício mesmo assim, eu até fiz um post brincando, né? Se você me encontrar, não fale comigo hoje, que meu lado virginiano aqui tá mal com isso, mas tô aqui fazendo exercício. Mas eu falei, a culpa é do Mercúrio retrógrado? Não, a culpa foi minha, que tava num dia que pedia pra fazer com atenção. E eu fiz correndo. E fez correndo, né? Então, você falou que vai até dia 15 agora? Até dia 15. E aí vira outro planeta que entra? Como é que é? Então, a gente tá numa leva agora que tem vários planetas retrógrados, mas assim, isso acontece sempre. É muito mais raro a gente ter todos direto, na verdade, do que ter planetas retrógrados. A gente quase sempre tem pelo menos 1 ou 2 retrógrados. O que a gente tem que fazer nesses períodos é olhar para dentro, rever o que a gente está fazendo e aproveitar para retomar coisas. Então, é super comum a gente também aproveitar isso para conscientemente ligar para aquela pessoa. Deu certo, por exemplo, eu vim gravar com você dentro do Mercúrio retrógrado, que a gente está se reencontrando. E a gente já se conhece há tempo, a Titi, isso aí. Maravilhosa. Desde mestrado, de trabalho também. Titi trabalhou na TV Gazeta, né? Isso aí. Muito bem. E é isso, né? Resgatar, retomar um projeto, revisar alguma coisa que você estava escrevendo e parou. Então, eu sempre acho super bacana. Eu aproveito muitas vezes para tirar um pedaço de férias no Mercúrio retrógrado, que é um momento que pede mesmo mais introspecção também, sabe? Né? Então, não ficar naquela pegada de trabalhar feito louco.
Então é isso, assim, os movimentos, né? Eu sempre falo que, em princípio, em essência, nada na astrologia é bom ou ruim. Depende muito de como a gente vive. Tá olhando, né, naquele momento também, né? O negócio tá pedindo pra diminuir o ritmo. Você vai acelerar, vai dar problema. Vai dar problema. Né? Tá pedindo pra acelerar, você não quer ir, vai dar problema também. Vai dar alguma coisa, né? Inferno astral existe, Titi? Quando a gente tá chegando aí perto do aniversário, fala, esses 30 dias antes aí já era. Não, é outra lenda da astrologia. Ah, é outra lenda? Tem uma origem isso, né? Mas assim, o que eu brinco é que é o nosso dezembro pessoal. Não acontece que em dezembro as pessoas querem resolver a vida. Gente, eu fico louca em dezembro, que as pessoas querem consulta pra hoje. Elas tiveram o ano inteiro. Elas precisam fazer a consulta em dezembro, porque elas precisam resolver a vida antes do ano virar. É verdade. Mas quer saber o que vai acontecer em 2024, né? É isso. E aí, eu sempre falo que é isso, né? O nosso dezembro pessoal. Então vai chegar o nosso virada de ciclo e a gente começa a entrar numa coisa ali de o que eu fiz, o que eu não fiz e fazer esse balanço. Então, para muita gente, acaba tendo um pouco dessa sensação de inferno astral. E outra coisa é que todo ano, nas mesmas épocas, o Sol passa pela mesma área do nosso mapa. Então, se a gente tem alguma coisa no signo anterior ali, né, no mês anterior no nosso mapa, aquilo pode acender todo ano naquela época. E aí, mas para muita gente é coisa boa, né? Eu sempre dou meu próprio exemplo, assim. Qual? Os 30 graus anteriores ao meu Sol estão numa área de viagem. É muito comum eu viajar antes do meu aniversário. Para mim sempre é muito bom. Legal. Aí acaba sempre casando. Antes de você completar, fazer aniversário. Não é todo ano que eu consigo, mas quando eu consigo, eu viajo, sempre é muito legal essa época. Então, mas isso acontece nas outras épocas do ano, assim, se as pessoas voltarem, né? Então, assim, o que acontece de forma recorrente em setembro? O que acontece de forma recorrente em dezembro? Tá. Né? Então, uma vez uma pessoa me falou assim, eu descobri, estudando astrologia, que todo ano em julho o Sol passa pela minha casa 4, que é a casa da casa, e é sempre um momento que eu paro, tiro uns dias para arrumar minha casa, se eu preciso reformar alguma coisa na casa, esse é o momento que eu faço, né? Ai, que legal. Então, é muito legal. Hein? Vai casando também, né? Essa coisa de Sol, Sol é o signo que a gente procura para ler, assim? É o principal, assim, digamos. Nasceu ali em setembro, é virginiano. É virginiano, isso significa, na verdade, que o teu signo solar é virgem. Só que aí, popularmente, a gente fala, eu sou geminiana. Quando eu falo que eu sou geminiana, na verdade, eu quero dizer que o meu Sol está em Gêmeos. Então, o Sol, ele é a nossa essência. Tá. Então, ele é o que você... É a parte mais importante. Imagina que, assim, o sistema é solar, né? Então, assim, é o nosso sistema solar pessoal. Pessoal, né? Então, ele é o mais importante da nossa vida. Mas ele não é a única coisa, né? Mas eu brinco que os outros planetas estão a serviço desse Sol. Tá. Então, se meu Sol quer comunicar, os outros planetas vão ter que se virar para fazer isso. Se meu Sol... Ele é como se vira aí, hein? Né? É como se ele fosse presidente da nossa empresa pessoal, né? Agora, da Lua, você comentou que é a parte mais segurança, né? É a parte das emoções. Emoções. É como você sente, como você absorve o que você sente, como você expressa os seus sentimentos. E é o que te dá segurança também. E aí, depende da fase da Lua também? Ou não tem nada a ver? Esse negócio de Lua cheia, minguante? Também, assim, a gente vê o signo principalmente. Nessa parte da fase é uma fase mais complexa, porque aí tem que ver a relação dela com o Sol dentro do mapa. Mas isso também tem. Então, quem nasceu numa Lua cheia, normalmente, independente do signo, já vai ter uma coisa mais amplificada em termos de emoções. Quem nasce numa lua minguante já vai ter uma tendência maior a uma introspecção. Mas o signo é muito importante, aí a casa que tá, os aspectos, né? Legal. E é legal conhecer, né? Assim, penso principalmente, assim, quando a gente se relaciona com as pessoas, é uma coisa muito comum, assim, a pessoa fala, eu falo tanto dos meus sentimentos, expresso, e a outra pessoa não demonstra tanto. Mais fria, parece, né? E aí, quando você vai ver, ela demonstra de acordo com aquele signo. Então, tem signos, por exemplo, como uma lua em Capricórnio, uma lua... Capricórnio, acho que é o exemplo mais clássico disso, né? Assim, é uma lua que ela vai, por exemplo, te prover, vai resolver as coisas que você precisa. A própria lua em Virgem, né? Que é uma lua mais prática, né? Uma lua em Aquário, às vezes, o fato de vai considerar você uma amiga, vai te contar as coisas. E às vezes isso é uma forma, vai estar junto, vai ser companheiro. Isso é a forma daquela lua de demonstrar os sentimentos.
Que é diferente de uma lua em câncer, que vai querer, ou em touro, que quer te abraçar e beijar o tempo todo, né? Eita, então, pegajosas aí, hein? Então é isso, né? Entender como que essas emoções são processadas. E aí isso vai longe, né? Dá um podcast sobre isso, porque aí a lua, ela tem a ver muito com a nossa relação com a mãe, como a gente aprendeu a ser nutrido quando a gente era pequeno, enfim. Tem Fala em podcast, né, Titi? Conta aí pra mim essa história, porque até então a gente tinha mais no impresso ou nos veículos de comunicação, né? Essa parte, assim, de horóscopo, né, de astrologia. E aí no podcast, quando começou, você deu um start aí, praticamente, pra falar sobre astrologia? Hoje eu tô sem podcast, mas assim, eu tive o primeiro podcast de astrologia foi meu, que era o Céu da Semana na Deezer, então era um original. Então eu fazia a previsão da semana, foi super legal, era o podcast mais ouvido, era o conteúdo não musical mais ouvido da Deezer. Que bacana. No Brasil. E aí depois eu tive o Astrológicas, que foi muito legal por 2 anos na Globo, que eu apresentava junto com a Isabel Miller. A gente também tinha um Céu da Semana no domingo e era muito legal. Porque o segundo programa na semana, que a gente aprofundava muito tudo isso. Eles estão todos disponíveis, tá? Em todas as plataformas, tá lá na Globo e no Globoplay, tá no meu site também. E aí a gente tem podcast só sobre o que é a Lua, o que é Sol, o que é Mercúrio, o inferno astral existe, o que é astrologia, quem foram os famosos astrólogos, enfim, o que é sinastria, o que é mapa vocacional. Então a gente criou ali, tem um repertório enorme com todas essas informações aprofundadas. E a gente fez muitas entrevistas contando um pouco da narrativa das pessoas que a gente entrevistava a partir dos mapas astrológicos delas. Olha que bacana! Foi muito legal também. Então tá tudo disponível para quem quiser ouvir, porque daí também é uma forma das pessoas entenderem essa aplicação na prática. Sim. E o podcast mudou muito, né? Porque essa visão da astrologia, porque a própria internet já mudou muito, né? Foi o meu tema de mestrado, inclusive, verdade, né? Nos estudos. Porque a televisão, né? A própria rádio, mesmo sendo conteúdos falados, né? E o jornal é um conteúdo mais de massa, mais geral. Né? E então, rapidinho. É rápido, tem que ser isso, tem que ser o horóscopo e tem que ser o que você conhece. A maior parte das pessoas sabe qual é seu signo. Sim. Ponto, acaba aí e tudo bem, né? E aí, os nossos sites, as nossas redes sociais, os canais no YouTube e o podcast, acho que ainda mais, né? Porque o podcast, você fala com aquela pessoa, ele amplia. Verdade. Mas é uma relação mais íntima, né? Que a gente cria com a nossa audiência ali, que é muito legal. Então, isso permitiu a gente também ampliar um pouco. Até assim, porque eu vou escrever um horóscopo. Eu faço horóscopo do UOL, por exemplo, né? Tem no meu site também e tal. Então, quando você faz o horóscopo, eu tenho ali um limite de caracteres. Então, o meu horóscopo do dia ali no UOL tem 3 linhas, 4 linhas. Eu não posso fazer. Né? Num podcast, você pode falar e explicar e desenvolver isso melhor, o tanto né? que a gente já conversou aqui, ó. Minha primeira aula de astrologia aqui, meu Deus, é tanto conteúdo. Tô sem até caneta pra anotar aqui, vou ter que assistir de novo. É muita coisa, né? A astrologia, ela é assim, umas pessoas até assim, hoje em dia tem muito curso rápido e tal. Isso. E é importante as pessoas terem uma atenção até nas redes sociais, porque muita gente que tá falando ali de astrologia, na verdade, aquilo não é astrologia, né? Não é só signo. Que a gente já falou desde o começo. A formação, ela é super longa, ela é super complexa, né? São no mínimo 3 anos de formação em astrologia. 3 anos de formação. A formação, assim, que eu digo básica, para você fazer um mapa geral, né? Sim. Aí, se você for para você fazer um mapa com foco vocacional, um mapa de sinastria, um mapa de uma criança. Tudo isso são especializações que você conta como extra depois. O mapa do país, o mapa do pet, é tudo especialização. Mapa do país, então, que entra em astrologia mundial, né? Que analisa os grandes ciclos. Isso é super complexo, é uma outra formação de mais uns 3, 4 anos. Pra você ter uma ideia, né? Isso aí não é só do mapa do país. A gente tem os desenvolvimentos aí dos planetas e tal. Quando veio a pandemia, né? E aí, como é que foi? Deu pra prever, assim, pela astrologia? Eu previ, né? Não mesmo, exatamente do jeito que aconteceu, porque eu previ que a gente poderia ter doenças, peste, epidemias, né? Sim. Porque a gente tinha aspectos que são relacionados a todas as pestes que a gente viveu no passado. Caramba! E é isso, né? Assim, até para dar um exemplo. Então, muitos astrólogos previram que a gente ia ter tempos muito difíceis entre 2020 e 2022. Quem não estudava astrologia mundial previu que ia ser um momento maravilhoso, porque tinham aspectos ali que, assim, quando a gente pensa em astrologia mundial, a definição é outra, né? Então, por exemplo, tinha um Júpiter envolvido nessa conjunção que está ligada a guerras e pestes se desenvolvendo.
E aí, um monte de gente fala, mas Júpiter vai estar junto, vai dar uma aliviada. Mas não, em astrologia mundial, o Júpiter expande aquilo que está sendo prometido. Então, dependendo da área, o planeta também muda a característica dele, né? Tipo, Júpiter na mundial, esquece, vai dar ruim. Ele pode ser bom, mas ele vai expandir aquilo mais que está acontecendo envolvido com ele. Não é uma local, é pandemia, né? O mundo inteiro. Então, era isso, né? Então, assim, quando a gente pensou lá, ia ter uma conjunção entre Saturno e Plutão. Então, o que eu imaginei? A gente vai ter epidemia em vários lugares do mundo, guerra em vários lugares do mundo. Só que a gente teve uma super expansão disso. Verdade. E aí previ logo em 2020. Falei, gente, a gente vai ter isso como pandemia até 2022 e depois a gente vai continuar com isso como uma doença normal. Por quê? Porque é o mesmo aspecto de outras doenças que quando surgiram são vírus que a gente tem até hoje. Própria gripe espanhola, que eram os mesmos aspectos que estavam acontecendo ali naquela época. Que é a nossa gripe atual, a gripe comum atual, né? Influenza. Então, falei lá em 2020, falei, gente, esquece, o vírus da Covid vai continuar existindo. Enquanto pandemia, uns 2 anos normalmente, desenvolvimento desse ciclo. Então, é legal porque a gente consegue ir para essa área também. Já deu para prever alguma coisa mais para frente, assim? 2030, 2000 e alguma coisa? Dá, né? O problema é que a gente também, assim, a astrologia, a gente prever o futuro. Então, às vezes as pessoas falam, mas quando eu pego o meu mapa, eu posso prever para daqui a 40 anos? Pode. Só que acontece? A gente tem também o que tá. Qual é o passivo disso? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele período. Então, agora, por exemplo, a gente tem um aspecto muito relevante começando, que vai durar 20 anos. A última vez que aconteceu foi na época da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Lá atrás. Então, a gente sabe que agora, nos próximos 20 anos, a gente vai ter um avanço enorme no mundo em várias áreas. Principalmente, assim, tecnologia, descobertas importantes na medicina, na ciência. Fala que os Jetson, aquele desenho animado, é o que a gente vai viver. Vai se realizar, eu sempre quis ter um carrinho voador. Já tem uns carros voadores aí, né, sendo desenvolvidos, né, enfim. Mas imagina, com aquele botãozinho, assim, um joystick. Eu acho que o projeto disso pode acontecer, né? O problema é que logo que os aspectos começam, vem junto os testes e essa fase que é de mais incerteza, de riscos que vem junto, né? Caramba. Então, a gente vai ter uma super aceleração das coisas, mas assim, o mundo certamente vai mudar muito nos próximos 20 anos. E não é assim, vai mudar muito, sempre muda. Não, a gente está falando de mudanças que daqui 100 anos, nos livros de história, vão estar lá que esse período foi um marco de mudança na nossa sociedade, na nossa vida. Fica aí, Titi Nostradamus ou não, né? O mundo vai acabar? Dá pra prever isso? Um dia vai, né? Daqui a alguns milhões que vai acabar, né? Água de novo, fogo. Então, essa é outra questão, né? Essa parte de meio ambiente, de água, né? Que essas crises todas que a gente tá vendo aí. Verdade, a gente também vem prevendo isso na astrologia já faz bastante tempo. E isso precisa ter mais... A gente precisa ter mais consciência disso também agora para evitar. Para evitar, pra né? minimizar, fazer a nossa parte, riscos. Né? Olha só que interessante, gente. A gente não imagina o tanto que a astrologia envolve, né? A gente pensa que é só ali a pessoa, no papelzinho, ali no jornal, e que é só revista, signo, né? Porque eu acho que é justamente porque é o mais fácil pra gente falar. Eu mesma, né? Assim, acabo produzindo muito conteúdo ligado a signos. Mas eu sempre acho importante ter essas oportunidades de esclarecer que vai muito além disso, né? Muito além. Você falou de Plutão, mas Plutão deixou de ser planeta ou não? Como é que é essa história? Ele é um planeta não, né? Mas não? Ele é considerado na astronomia um planeta não. Tadinho, gente, do Plutão. Mas ele tem uma influência grande na astrologia. Que a astrologia não são só planetas, né? Existem os asteroides, existem as estrelas fixas. Chuva. O meteoro da paixão do Lua Santana vai vir também na astrologia? A gente tem as estrelas, por exemplo, que é uma parte super importante, que remete até à astrologia mais antiga, né? Que as estrelas, elas estão atrás do zodíaco. E aí a gente pode ter determinadas estrelas no nosso mapa. Então não são só planetas, tem os corpos celestes, tem pontos calculados também ali, como o ascendente, meio do céu, né? Então, o Plutão, ele influencia bastante a nossa vida. E é engraçado, né, Titi? Porque o universo é tão mágico, né? É tão, assim, grandioso que você fala, não é possível que só aqui na Terra, né, a gente tá existindo. Não, tem muita coisa que influencia a gente, né? Tem, né? E tem toda essa discussão, né, em cima da astrologia, como funciona, como não funciona. Mas, assim, né, a gente pega a coisa mais básica, assim, que acho que é a primeira coisa que foi observada no céu, que são as fases da Lua, né? Sim. Elas influenciam as marés, elas influenciam todas as águas do mundo. Óbvio que elas influenciam as nossas águas, né? A questão de maré baixa, maré alta, né? Às vezes você vai lá pro Nordeste, aí você fala, a maré vai estar baixa, vai dar para entrar ali numa piscina natural, né? Enfim, então tem a ver com a Lua também, tem a ver com a fase da Lua e mais o movimento de rotação diário, né? Então, assim, da Terra. Então, assim, é uma relação ali com
as fases da lua, que a gente sente, né? E falam também que o nosso corpo é água, né? É uma então, porcentagem se é quase água aqui proporcional ao também, a planeta. lua tá influenciando pra caramba. Eu nunca me esqueço, teve uma lua cheia muito forte, que até foi em eclipse uns anos atrás. E eu lembro que ela ia ser, astrologicamente falando, uma lua super forte. E aí, eu lembro que eu tive uma crise de enxaqueca danada nesse dia. Aí eu mandei uma mensagem pra minha neurologista, né? Perguntando, porque o medicamento, eu precisava tomar alguma coisa e tal. E aí ela me respondeu assim, ela falou, eu te passo o que você quiser, mas pelo amor de Deus, o que tá acontecendo no céu hoje que todos os meus pacientes estão com enxaqueca? Meu Deus! Então você vê, né, assim, Caramba. por quê? Porque nas luas cheias, as coisas se potencializam, então a gente sente mais, a gente fica mais sensível, a gente sofre mais, a gente fica mais feliz, né? Não é à toa que vem essas lendas, né? Justamente por conta disso, porque na lua cheia tudo fica mais potente mesmo. É verdade, Você né? pega, se você passar de carro ali na frente de uma região onde tem muitos bares, por exemplo, se for uma lua cheia, é muito mais provável que estejam cheios, que as pessoas estejam bebendo mais, que as pessoas estejam falando mais alto. Paquerando também, olha só. É um momento para fazer lançamento, por exemplo, festa, que é evento. A lua cheia é o ápice. E qual que é a fase mais tímida, assim, digamos, da lua? A lua minguante, entre a minguante e a nova, né? Que é o momento da gente ficar mais quietinho no nosso canto, de ter mais introspecção, da gente organizar coisas. A lua nova, ela é um momento bom pra gente começar, pra iniciar qualquer coisa, uma fase que tem força. Legal. E a lua crescente é legal pra gente colocar energia nas coisas que a gente já iniciou, começar coisas que a gente, assim, queira que cresça muito rápido. Eu já ouvi falar, Titi, agora eu vou ver se eu tô viajando, tá? Mas assim, questão da lua, a mulher tem uma lua interna e tem a lua externa também, que ainda se mexe, ou não tem nada a ver essa história. Eu acho que é, assim, a gente, pensando em astrologia, todo mundo tem uma lua no mapa, homem e mulher, todo mundo tem a lua no mapa. E a gente tem a lua de hoje que tá influenciando nosso mapa. Tá. Então, quando a gente pega, por exemplo, a lua do dia, ela tá passando por uma área da nossa vida. Então, a gente vai sentir mais os assuntos daquela área. Legal. É impressionante, assim, até em consulta, sabe? No dia que a pessoa vem fazer uma consulta, a lua tá passando por aquele assunto, por exemplo, na casa da família. A pessoa vai me fazer alguma pergunta sobre família, porque naquele dia aquele assunto tá ali rendendo, presente, né? sabe? Entendi. E o signo, por exemplo, de homem para mulher, ele tem uma variedade ou não? Por exemplo, pro homem virginiano, ele é organizado, a mulher não é tanto, ou não? Vale pros dois, não tem distinção de sexo? Vale pros dois. É que eu acho que tem as questões naturais mesmo, né? De homens e mulheres, mas assim, em termos de astrologia, é a mesma pros coisa. Dois, né? Mapa astral tem que refazer de quanto em quanto tempo? Ou faz um e é pra vida toda? Em princípio, você faz ele é pra vida toda, porque o mapa não muda. Só que o que acontece? A gente vai mudando ao longo dos anos e desenvolvendo partes desse mapa. Entendi. A gente faz normalmente consultas anuais, assim. Na média, a maior parte dos clientes faz todo ano. Por quê? A gente faz o mapa natal na primeira consulta e aí a gente vê o momento para um ano. Daqui um ano você volta para consulta. Então a gente vai fazer as previsões para mais um ano. Só que a gente sempre acaba voltando para esse mapa, porque de repente nesse momento você tá com mais consciência ou tá vivendo mais uma parte do mapa que lá atrás não fazia muito sentido, porque você ainda não tinha entrado em contato com aquilo. E é bom dar uma atualizada. É sempre bom. É mais mapa de criança que a gente não faz com tanta frequência, né? Normalmente acho legal fazer quando nasce. Depois tem fases que são, entre aspas, críticas, né? Não no sentido negativo, mas que a criança tem uns avanços, né? Ali entre 3 e 4 anos, entre 7 e 8, né? Então, assim, a gente faz com menos frequência, mas pros pais, né? Claro, não faz pras crianças. Mas adulto, assim, adolescente adulto, uma vez por ano é legal pra refazer. Muito bem. E falando já em mapa, já me tira aí, então, a dúvida, que história é essa do cupom? Pro pessoal que tá assistindo aí o podcast, acompanhou até aqui o final e quer saber, Titi, que cupom é esse? Quero fazer meu mapa. Bom, lá no meu site tem muito conteúdo pra quem quiser saber mais, né? Tem os podcasts astrológicos, tem vários textos, enfim, que é titividal.com.br. Quem quer saber, só quero saber onde está meu ascendente, quero saber onde está minha lua, tal. Tem lá uma opção mapa grátis, você faz o desenho do teu mapa e aí tem lá por escrito onde você tem o sol, onde você tem a lua, onde você tem todos os planetas, por signo, por casa. E aí quem quiser saber exatamente o que isso significa, tem o mapa online, que é super completo, todos os textos escritos por mim. E aí você vai saber todos os seus planetas por signo, por casa, todos os aspectos.
Tá super completo. E aí, criei um cupom especial pra sua audiência aqui. Eba! Aí, ó, podcast Mulher Entende Mulher, gente. Astrologia Massa, pode colocar lá que vai ter o 20% de desconto. Astrologia Massa, hein? Isso aí. Escrever normal, sem letra maiúscula, minúscula, normal, né? Normal. Ótimo. E aí já tem 20% de desconto. Tem, aí tá valendo pra isso, tá valendo também pro mapa online, pro relatório de estrelas fixas e pro manual de lunação. São três coisas bem legais que estão lá no mapa, no site. Hein, Titi? Ô, presentão manual esse. de lunação é bem legal, que é um negócio que a gente faz, né? Faz com a minha equipe e a gente tem, todo mês tem uma lua nova, né? E aí, quando vem a lua nova, ela cai numa determinada área do nosso mapa. E aí, naquele mês, aquele assunto vai ficar em pauta. Então, é legal, porque daí a gente dá dicas específicas de como você vai viver aquele momento. Puxa vida, que legal, hein? Presentão massa esse mesmo, hein? Que legal. Podcast Mulher Entende Mulher, viu, gente? Titi, queria agradecer muito a participação aqui no podcast. Eu ficar o dia inteiro conversando, viu? tem Sobre assunto, astrologia. né? É muito bom. Sinta-se convidada pra voltar mais vezes também, viu? Obrigada, eu pode virei. falar de muita coisa. Eu virei e deixar também, assim, eu tô Titi Vidal nas redes sociais, que tem post do dia todo dia. Joia, Titi. Tá bom, obrigada pelo mais convite. uma vez. Foi ótimo o nosso bate-papo. Muito bom rever Semana você. que vem eu tô esperando vocês de volta. Hoje tô aqui com a Titi Vidal, que é astróloga e jornalista. O papo foi demais, mas o podcast da semana que vem tem mais informação, mais conteúdo e muitas mulheres especiais pra gente conversar e aprender aqui. Um beijo e até a próxima quarta.